Nesse vídeo eu quero te ensinar, te mostrar 10 situações e 10 motivos do porquê eu desisti. Se você desistiu de alguma coisa e fica aí, tentando se explicar ou falar para as outras pessoas o porquê você desistiu, vem comigo nesse vídeo que você vai aprender coisas interessantes. Primeiro, eu escolhi parar. Continuar é uma decisão. Mas quando eu decido desistir, é uma decisão consciente. Da mesma forma que nós podemos dizer sim, nós também podemos dizer não. Mas a grande maioria das vezes, principalmente da minha geração para trás, nós temos uma dificuldade de dizer não, dificuldade de falar o que a gente sente, medo de prejudicar o outro, medo de ofender o outro, e muitas vezes nós somos prejudicados. Então você tem o direito de desistir sim, porque é uma decisão assertiva, porque você olha e fala assim, não dá mais para mim essa situação, esse lugar aqui não dá para eu frequentar mais, essas pessoas eu não consigo mais ver, o que está vindo ao meu encontro não está batendo com a minha realidade. Então, continuar, eu quero continuar nesse caminho. É uma escolha. Mas quando eu falo eu desisti, é uma decisão consciente. Eu não aguento mais, não é para mim. Segundo, eu entendi que não era mais para mim. Tem escolhas que a gente faz durante a vida que é boa para aquele momento. Mas se fosse em um outro momento, uma outra ocasião, não seria mais legal. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu tinha 15 anos de idade, fui convidada pelas minhas primas para a gente escalar o Pico do Jaraguá, no estado de São Paulo. E eu fui, mas eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha noção, eu simplesmente aceitei. E foi uma experiência marcante na minha vida? Foi. Mas eu não vou nunca mais. Então tem coisas que faziam sentidos e hoje não faz mais. Tem coisas que eram interessantes que hoje não é mais interessante. Então, eu deixei porque um dia foi bom para mim, agora não está sendo bom para mim. De repente eu vou falar de uma coisa também bem simples para você entender. Eu sempre tive o meu cabelo comprido. Mas um dia eu decidi, falar, não quero, eu quero tentar um novo. E fui lá e desisti daquele cabelo gigante e cortei o meu cabelo curtinho. Até o momento eu estou gostando. A hora que não estiver mais confortável para mim, não para o outro, porque a gente se preocupa muito com o que os outros falam, com o que os outros acham, o que os outros vão dizer, não deve importar. E isso vem com a maturidade, depois que a gente passa dos 35, 40, você não dá muita importância para a opinião do outro, porque você se preocupa mais com a sua paz, com a sua verdade, com você mesma. Então eu desisti porque não era mais para mim, eu entendi que não era mais para mim, então não me cabe mais esse lugar e eu vou embora. 3. Eu parei de insistir naquilo que me machucava. Persistência, muitas vezes, a gente fica num lugar onde nós estamos sendo machucados, feridos. Nós ficamos em um lugar que não nos cabe, mas a gente fica ali tentando, sabe? E desistir é parar de insistir em estar em um lugar onde você só se machuca, onde você só é rejeitado, onde não tem um acalento, não tem um abraço, não tem uma palavra positiva. Então, eu decido parar de insistir naquilo que me machuca. Então, quando você fala desistir, parece que você fracassou, mas na verdade você pode ter desistido de lugares, de ambientes, de situações, você não desistiu da vida. E outra forma de dizer que está desistindo é aceitar que algumas coisas chegam ao fim. Tudo tem o seu começo, o meio e o fim. O homem, por exemplo, o ser humano, ele nasce, cresce, reproduz e morre. A planta é a mesma coisa. Um móvel, ele é novo, depois ele vai ficando usado, desgastado e acaba. E não serve mais para uso. Então, quando eu também desisto de algumas coisas que têm o seu tempo na nossa vida, eu também estou dizendo que eu estou desistindo. Porque desistir é aceitar que algumas coisas chegam ao fim. A única coisa que é eterno é Deus. E a gente fica querendo eternizar momentos, eternizar pessoas, eternizar amizades, eternizar, sabe? Às vezes a pessoa está na nossa vida ali e já passou do tempo dela. Porque eu aprendi
que existem situações que Deus coloca pessoas na nossa vida por um determinado período de tempo para aquela situação. E naquele período ela é uma bênção, ela é resposta de oração, ela é o abraço que você precisava, ela é o conselho que você precisava ouvir. Mas chega um momento que agora você vai mudar de fase, porque a gente vive mudando de fase na nossa vida. E isso é normal. Começa na infância e vai até o dia que a gente vai vivendo aqui nessa terra e acabou, agora então acabou. Então, tem amizades que a gente fala, nossa, teve uma amizade na minha vida que do nada assim a pessoa sumiu, desapareceu, acabou, sabe, sem dar satisfação. E eu sofri muito, mas assim, depois eu entendi as duras penas que a gente tem que entender que tem coisas que tá ali por um determinado período de tempo. Quantas pessoas você conheceu e eram top, eram pessoas massas, assim, super legais, que te davam apoio, mas hoje não estão mais na sua vida? Quantas coisas aconteceram no decorrer da sua vida que hoje não está mais aqui? Aí você lembra. Por isso que a gente às vezes senta para contar a história. Porque tem coisas que eram para aquele momento, que era para aquele tempo, não é para os dias de hoje mais. Então tem coisas que realmente se encerram. Os ciclos se abrem e os ciclos se encerram. Então nós temos que entender que tem coisas que chegaram ao fim. E isso eu desisti disso. Não desisti da minha vida. Outra forma de dizer que desistiu. Eu escolhi um outro caminho. Quando eu falo que eu escolhi um outro caminho, não está dizendo que aquele caminho que eu estava deu errado. Simplesmente eu mudei de rota, simplesmente eu escolhi uma outra opção. Simplesmente eu estava olhando para esse caminho e falei assim, esse caminho aqui não dá mais para mim, eu vou mudar para esse. Muitas pessoas mudam de estado, mudam de país, mudam de endereço, mudam de casas, mudam de roupa. A escolha de falar eu mudei de direção não quer dizer que você abre mão da sua vida. Você mudou por quê? Porque era bom enquanto estava aqui. Mas de repente esse seu ambiente aqui já não te dá um retorno que você precisa. E você precisa mudar de local, mudar de ambiente, mudar de emprego, às vezes até mudar de relacionamento, infelizmente. E eu quero dizer para você, não tenha medo de mudar de direção. Se você está indo aqui, está vendo que não tem fruto, não tem perspectiva, você está sofrendo, parece que está batendo só, a sua cabeça está sendo cabeça de prego, né? Só está levando porrada. Não, calma, mude a direção se for necessário. Mude o caminho, mude as expectativas. Isso também é falar que você desistiu. As pessoas falam, olha, ela estava lá naquele caminho, por que será que parou? Porque eu decidi que eu não quero mais. Eu decidi que eu vou seguir outro caminho. Muitas vezes a gente escolhe uma profissão, mas no meio do caminho você fala, não é isso que eu quero para mim, eu vou desistir. Eu decidi mudar de caminho. E isso também é uma forma de falar que você desistiu. Outra forma de desistir, de você falar que está desistindo, é dizer a seguinte frase: eu deixei para trás aquilo que não fazia mais sentido para mim. Às vezes nós estamos num lugar, nós chegamos em um lugar da nossa vida, isso pode ser no trabalho, no relacionamento, na família, na amizade, em todo o âmbito que você quiser colocar. Você está ali, mas chega um momento que não faz mais sentido para você estar naquele lugar. Não faz mais sentido para você andar com aquela pessoa. Não faz mais sentido para você estar naquela empresa. Não faz mais sentido para você estar naquela situação. Então a gente muda de destino, sai daquele caminho, entra no outro caminho, mas as pessoas querem sempre estar culpando, né? Ou achando uma brecha para interferir. Por que o ser humano é tão assim, né, gente? Mas eu quero te falar nesse vídeo. Existem várias formas de você dizer que está desistindo, mas a maior lição que eu quero trazer nesse vídeo é dizer para você, pare de se preocupar com o que as pessoas pensam. Você tem o direito de mudar quantas vezes você quiser. E não precisa da satisfação. Porque carregar o passado é pesado demais. E se eu não quiser carregar o passado? Eu posso contar boas histórias do passado, mas eu não tenho que carregar o passado. Outra forma de dizer que desistiu é a seguinte forma. Quando eu digo, eu parei de tentar agradar todo mundo. Porque, gente, nem todo mundo precisa entender as suas escolhas. Na verdade, ninguém tem que entender.
Porque as escolhas são suas. Nós decidimos, né, andar em bando, andar em família, andar com os amigos, mas ninguém tem que entender o que você está escolhendo. Mas me explica, por que você está decidindo isso? Porque eu decidi que eu não quero mais. Porque, sabe, a gente fica muito preso a dar satisfação para as pessoas, a falar para os outros por que eu escolhi isso, por que eu escolhi isso, por que eu quero escolher isso. Sabe, o outro não tem que entender. Sabe por que o outro não tem que entender? Porque a escolha é sua e você escolhe para onde vai. É certo que tudo aquilo que a gente fizer, a gente vai ter a colheita, né? Nós estamos plantando. Então tudo que a gente fizer, a gente vai colher. Então cuidado com o que você planta. Mas o outro não tem nada a ver com as suas decisões. Então muitas vezes nós temos que parar de tentar agradar todo mundo, né? Todo mundo, você vai para onde? Vai para cá ou vai para lá? Aí vai pro baile ou vai pro parque? Aí vai para piscina ou vai para praia? Sabe? As minhas escolhas são só exemplos que eu estou dando aqui, bem simples. Mas para você entender que é necessário muitas vezes desistir. Desistir. Desistir de agradar todo mundo. Desista. Olhe primeiramente para Deus com a minha fé, para mim, e depois que eu olhar para mim, aí eu vou olhar para minha família. Porque se eu não estiver bem, eu não tenho nada para dar para ninguém. Se eu não estiver legal, eu não vou servir para ninguém, eu não vou ser bênção, eu não vou ser soma para ninguém. Então desista de querer agradar todo mundo, porque você não deve satisfação de tudo que você faz. Eu desisti porque eu decidi recomeçar. Essa é uma forma bem clara. Quando eu digo assim, eu decidi recomeçar, eu já estou dizendo que eu desisti do antigo caminho, da antiga vida. Quando eu digo que eu recomecei aos 40 anos, é porque eu agora desejo realizar coisas que eu não fiz de 40 anos para trás. Então, quando você fala, eu desejei recomeçar, eu decido recomeçar, você está desistindo. Por quê? Porque o caminho que você escolheu antes estava bom para aquele momento, mas parece que no decorrer do tempo ele está falhando. Parece que no decorrer do tempo ele não está dando mais certo. Significa que aquilo que eu escolhi é totalmente ruim? Não, algumas coisas deram certo, mas eu estou vendo que não é um certo tão prolongado assim. Então, hoje eu decido recomeçar, porque aquele caminho que eu escolhi ali atrás não serve mais para mim. Quando eu me permito recomeçar, eu estou desistindo daquela pessoa. Do que você está desistindo? Do que você está abrindo mão? Ou talvez você não tenha começado nada disso, porque você está preocupado com a opinião dos outros. Eu quero te convidar a olhar um pouco mais para você e ver que você também tem opinião, você tem valor e você tem que ser a primeira pessoa que tem que ver isso. Porque se eu e você não vemos o valor que nós temos e a decisão que nós temos, o outro não vai olhar. Porque se nós não tivermos um pulso firme, se você tiver pulso firme, você vai lutar. Não, eu quero assim outro, mas isso não é bom para você, eu acho isso, eu acho aquilo. Você vai acabar sendo levado pela opinião dos outros. Mas quando você tem pulso firme, quando você tem decisão e você se conhece, você fala assim, eu desisto do antigo porque não estava dando certo, não está legal, eu não estou feliz, eu quero continuar num caminho novo. E por que eu quero continuar no caminho novo? Porque eu quero recomeçar. Enquanto nós tivermos vida, a gente tem chance de recomeçar e fazer uma nova história. Outra forma de você dizer que desistiu é a seguinte frase que muita gente fala, mas nem imagina o significado que ela tem. Eu escolhi a minha paz. Tem gente que fala no meio de uma discussão calorosa, né? Por que você não abriu a sua boca? Por que você não falou? Você não deu a sua opinião? Ia adiantar de alguma coisa? Íamos brigar por horas, discutir por horas e não ia ser feita a minha vontade porque a pessoa já veio decidida. Então eu escolho a minha paz, eu escolho o meu canto, eu escolho ficar na minha e isso também é desistir. O que você desistiu quando você escolheu a sua paz? Eu desisti de guerra, de discussões, de coisas que não valem a pena, só traz desgaste, é incômodo, exaustão emocional. Porque existem batalhas que não valem o preço que está sendo cobrado. Será que vale a pena esse preço por essa batalha? Tem batalha, irmão, tem batalha, minha querida, que você tem que... Não vale a pena, o preço é muito alto.
E que preço alto é esse? A paz. A paz de espírito, a paz na mente, a paz interior, a paz de você olhar e tá tudo bonitinho, tudo feito, as pessoas que você ama ao seu lado, sabe? Você está fazendo alguma coisa que é bom para você, é bom para sua família, não está prejudicando ninguém. Então, tem batalhas que são muito caras, elas custam a nossa paz. E se custa a tua paz, você já deve ter ouvido isso, custa caro demais. E resumindo para você entender, quando nós desistimos dessas coisas que eu falei, eu não desisti de mim. Eu só desisti daquela versão que não estava dando certo. Aquele jeito que eu estava andando, aquela forma que eu estava fazendo, o jeito que eu estava me posicionando, a forma que eu estava falando, não fazia mais sentido para mim. Eu simplesmente desisti de uma versão minha que não estava fazendo mais sentido. Tem uma música bem famosa, não vou dizer nome nem nada, mas ela diz assim: você pode me ver do jeito que você quiser, porque eu não vou fazer esforço nenhum para te contrariar. Se você falar que eu sou feia, tá legal. Se você falar que eu tô bonita, tá jóia. Se você falar que eu tô gorda, não tem problema. Se falar que eu tô magra, também não faz nem fede nem cheira. Se você falar que eu sou o que você quiser, eu não vou fazer esforço nenhum para te contrariar. Mas eu tenho muitas versões, como você também tem muitas versões. E aquela versão que eu estava vivendo não estava mais fazendo sentido para mim. Muitas pessoas vieram questionar um dia por que eu fiz 3 furos na orelha. Porque eu quis, porque um só não estava fazendo sentido para mim. Eu queria fazer mais 2, uma coisa tão simples, banal. Outra pessoa vem perguntar por que eu cortei o cabelo, porque eu deu vontade, aquele lá estava me cansando, enquanto eu era jovem eu estava gostando. Eu estava grávida do meu segundo filho, relatos, e eu estava com tendinite, mas eu não sabia. E aí eu ia pentear aquele cabelo enorme que passava da cintura, aí eu segurava um coque aqui e balançava o braço. Segurava outro coque e balançava outro braço, com dores aqui assim. E aí ninguém sentia dor por mim. E aí quando eu estava próximo do neném nascer, eu falei, acho que eu vou cortar o cabelo, porque eu não vou conseguir ficar cuidando do cabelo, cuidando do neném com essa dor que tá dando aqui, né? E aí eu peguei e cortei o cabelo. Choveu de opiniões, choveu de críticas, um tiquinho assim de elogio, um tiquinho assim, quase faísca assim, que você não vê? Mas eu estava procurando o que fazia sentido para mim, porque quem dormia comigo era eu mesma, quem acordava comigo era eu mesma, quem sentia as dor era eu mesma, quem achava dificuldade daquele cabelo enorme era eu mesma. E aí eu cortei, me senti leve, livre, solta para cuidar do bebê, para amamentar, um banho rápido, cabelo secar rápido. Ah, maravilhoso, eu amei, fiquei por um tempão, depois deixei crescer de novo, depois cortei de novo, enfim. Você desiste de uma coisa que não está fazendo mais sentido. É por isso que você desistiu. Então, da próxima vez que alguém olhar para você e falar, você já desistiu, né? Você vai dar uma resposta para ela. Você vai dizer o seguinte para ela, eu desisti mesmo. Mas eu também escolhi. Eu também me aceitei. Eu recomecei. E, principalmente, eu não desisti de mim mesma. Eu desisti de todas as versões, de todas as situações, de todos os problemas, da vida que não fazia sentido para mim, mas de mim eu não desisti. Eu quero te dar um conselho. Não desista de você jamais. E se esse vídeo chegou até você e você ficou até agora aqui comigo, eu quero te agradecer. Gratidão pela sua vida. Eu já quero te pedir um favor. Curte, por gentileza, comenta, eu vou ler os teus comentários e dependendo dos comentários, o seu comentário pode ser tema do próximo vídeo. E eu quero te pedir, compartilha com aquela amiga que tem medo de dizer que desistiu. Eu não posso falar porque vão falar que eu sou frouxa. Não, você não desistiu de você. Você está mudando de coisas porque não faz mais sentido para você, de situações que não te cabem, de soluções que te ofereceram que não faz o menor sentido. Você pode desistir de tudo. Você só não pode desistir de você. Um beijo no seu coração e eu te aguardo no próximo vídeo.